Ai, ai, ai. A paz do Senhor para os irmãos. Bom dia a todos. Irmãos, só para justificar aí alguns irmãos que não estão na escola dominical, o irmão Pedro me avisou que não estaria na escola dominical porque ele está lá mexendo com a casa dele lá. Ele e o irmão Eurípides. A irmã Maria disse que não vinha porque está com visita. A Silvana acabou de mandar avisando que não vem porque o Vitor Hugo está muito ruim, gripado e tossindo muito, certo? E o irmão Newton, ele disse que não pôde vir porque morreu um parente dele e ele ia para o velório agora de manhã. Por isso que ele não estava. E a irmã Valda está trabalhando também. Por isso que não estão aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, hoje nós vamos tratar de 3 fatos importantes na lição 5. A primeira dela é a visita, quando Abraão recebe a visita. A segunda, o juízo de Sodoma. E a terceira é para enfatizar os irmãos que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Amém? Abraão recebe a visita dos anjos. A visita do Senhor a Abraão no Carvalhais de Maré, capítulo 18, do versículo 1, foi aonde começa. Maré, próximo a Hebrom, era uma residência preferida de Abraão. Era uma residência ali, irmãos, onde Abraão gostava de ficar, descansando naquelas margens ali. Deus aparece para Abraão pela terceira vez. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão foi lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Põe para nós, Levi, por favor. Essa foi a primeira vez. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor fisicamente apareceu a Abraão para prometer a dar a terra de Canaã e a semente de Abraão sobre a vida de Abraão. Todos nós já sabemos dessa história, que quando Deus prometeu a Abraão um filho, e ali, muito tempo depois, se concretizou essa promessa. A segunda vez foi lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Onde a irmã Ivani, na lição passada, ela foi bem explicada sobre esse versículo, onde diz a palavra do Senhor: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e será perfeito. Essa promessa, irmãos, foi dada a Abraão 13 anos depois do nascimento de Ismael. O Senhor apareceu a Abraão pela segunda vez. Aqui o Senhor nomeou a si mesmo com o nome El Shaddai, cuja o significado é desconhecido, embora seja traduzido como Deus Todo-Poderoso, baseado em uma tradução que retrocede a mais de 2000 anos. E até hoje a gente continua falando aí nessa tradução. A terceira vez foi para o juízo de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus fala que tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. Irmãos, quando os anjos vieram a visitar Abraão, segundo no tempo deles lá no Oriente, era por volta de meio-dia. Esse tempo era a hora que o pessoal gostava de ir para suas tendas, ficar ali, comer as suas tâmeras, comer aquelas frutas cristalizadas e ali fazer o seu banquete. E eles não evitavam de sair lá fora, porque o calor era imenso.
Era tremendo o calor nesse momento. Então eles gostavam de ficar ali, se descansando, se refrescando, junto com as pessoas ali, com os seus convidados. E ali eles ficavam lá dentro, lá tranquilo, numa boa. É interessante que aquele tempo lá, as pessoas quando evitava de sair, porque quando saía, irmãos, o calor como era intenso, poderia até a luz solar dar algum problema, alguma coisa assim. E eles gostavam de evitar e ficar lá quieto no seu canto, esperando. E foi nesse momento, e nesse exato momento, nesse calor forte, que Abraão olhou para cima assim e avistou os anjos vindo, os 3 anjos vindo. E Abraão, quando viu aquilo, ele saiu correndo em direção àqueles homens, porque ele já se identificou com aqueles homens, já eram, ali quando ele olhou, ele viu que era, vamos dizer assim, eram as pessoas diferentes, porque afinal de contas, nós sabemos que quando Deus vem, quando a glória de Deus chega em um lugar, até as pessoas se prostram de joelho para falar com Deus. Vindo em sua direção, Abraão logo viu que se tratava do Senhor e dos seus anjos. Nesse momento, irmãos, quando Abraão viu isso, ele saiu correndo ao encontro deles, se prostrou, pediu para que eles entrassem para dentro da sua tenda e ficasse ali, descansando, repousando, porque afinal de contas o calor lá fora era muito intenso. Aí a gente aprende com Abraão a ser recíproco. É tão maravilhoso essa questão de ser recíproco, que eu já vi várias igrejas que as pessoas pedem para que as pessoas aprendam a cumprimentar os irmãos quando chega, porque quando você cumprimenta alguém que está chegando, essa pessoa vai olhar e falar assim: ó, o tratamento aqui é diferente, vou vir para essa igreja, gostei dela, o tratamento aqui é diferente. Abraão foi recíproco com aqueles 3 homens. Quando ele viu eles, ele saiu correndo atrás de Sara e já pediu para ela: Sara, vai lá, pega lá uma farinha, já faz um bolo, né? Vamos usar aqui a metáfora de hoje, irmã Janete, corre lá, faz um bolo, porque o pastor está vindo aqui na igreja, e a pastora, então vai lá, corre lá, faz um bolo. Vamos dizer assim, né? Mas naquele tempo era Jesus que estava ali, era Deus e os seus anjos. Que, pastora? Aí, ó, tá vendo? Aí pede para fazer aquele bolo tal, aquela delícia. Aí de repente, vamos dizer assim, o Eurípides sai correndo lá no açougue, vai lá, compra uma picanha daquela maravilhosa para assar, porque aqui fala que quando Abraão entrou lá, irmãos, ele pediu para que Sara fosse lá e fazesse um pão, amassasse um pão, fizesse algo extraordinário, algo melhor, o que melhor que poderia dar para oferecer para os seus convidados. E ali ele correu até o curral também, foi lá, pegou um novilho, creio eu que seja um novilho extraordinário, porque naquele tempo lá era tradição de oferecer o melhor para Deus. E aqueles convidados, quando ele olhou, ele pegou e levou aqueles convidados e ali pediu para que assasse e ofereceu aquele banquete maravilhoso, aquilo que é extraordinário, o melhor para os seus convidados. E nós devemos aprender isso com Abraão. Nós devemos aprender isso com Abraão, irmãos. Irmãos, eu já cheguei em casa que pessoas escondiam a comida. Eu já cheguei em casa assim. Eu já cheguei em casa onde a pessoa ia, em vez de oferecer o melhor para você, ali ela escondia. Irmãos, quando alguém vai lá em casa, se eu tiver o melhor lá em casa, eu ofereço. Eu sempre ofereci. Por quê? Porque eu estou trazendo mais bênçãos para mim. Abraão fez isso, ele recebeu foi mais bênção, irmãos. Quando ele ofereceu ali o melhor para aqueles homens ali, ele recebeu foi mais bênção. Tanto é que os próprios homens depois entregam recado para ele, que esses homens representam o nosso Deus Todo-Poderoso e os seus anjos. E muitas das vezes as pessoas gostam de esconder aquilo que é melhor para eles.
Por exemplo, vou dizer um exemplo aqui. Se você tem algo para Deus, faça o melhor. Se você sabe louvar ao Senhor, faça o melhor. Se você limpa a igreja, faça o melhor. Se você cuida do banheiro, faça o melhor. Porque você não está fazendo, não é para quem vai te ver, é para Deus. Abraão fez isso porque ele sabia que era para Deus. Sim, irmã Diva. É, a irmã Diva fez eu lembrar do pastor, saudoso pastor Jorge. Pastor Jorge, ele foi na minha casa uma vez. Falo na minha casa assim, minha casa que eu falo, porque até um certo tempo eu ainda falava que a casa da minha irmã era minha casa. E ele foi na casa da casa lá do meu cunhado, para colocar ele como pastor, quando foi abrir uma igreja lá em Catalão. E a primeira coisa que ele pediu, ó, não quero que venha churrasco, essas coisas não, eu quero um canela amarela. Ele gostava de um franguinho caipira, menino. E ele já falou logo, ó, eu quero um canela amarela com angu. Então a irmã falando isso, eu lembrei disso. Pessoas preferem isso, então dê a ele. E nesse momento, quando eles estavam se alimentando, estava comendo, procuraram por Abraão, aonde estava Sara. Coloca para mim, Levi, Gênesis, capítulo 18, versículo 9 e 10. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: e lá está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dela. Irmãos, de acordo com certos costumes da Ásia Ocidental, ainda praticadas nas culturas muçulmanas tradicionais atuais, a esposa do anfitrião não tinha permissão de estar na presença de visitantes masculinos. Todavia, visto que as paredes de suas tendas eram finas e as conversas eram interessantes, Sara escutava todas as palavras durante ou após a refeição. O Senhor confirmou a promessa feita que na primeira seguinte, cerca de um ano, Sara já teria um filho. Esta promessa cumpriu-se lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao 2. Né? Aqui relata o Senhor falando com Sara: vai até o filho, vá ter o filho, e ela ri. É interessante, irmãos, quando chega nessa parte aqui, quando os anjos falam isso, Sara está ali atrás escutando ali o que o povo está dizendo, porque a tenda era fina. Então você escuta tudo. Na minha casa ali a parede tem a divisa lá, eu escuto tudo que os vizinhos estão falando. Imagina uma tenda com ela fina. E ali Sara começa a rir. Irmãos, para Sara, vamos dizer assim, e Abraão, Sara, que era uma mulher que naquele tempo estava com, vamos dizer assim, mais ou menos, eu acho que uns 89, acho que é uns 89 anos, e Abraão com 99, se eu não me engano. Para ela, ao olho, para você olhar, ver algo ao olho nu hoje, a pessoa vê, para ela era impossível, porque tem mulheres aí que entram no período aí que pré-menstrual, né, a menopausa, vamos dizer assim, com 35 anos, até 50, 55 anos, ainda sai um pouquinho de sangração, mas não sai tanto para ter gerar um filho. E Abraão já velho, ela começa a rir, tipo assim, vamos dizer assim,
Como que pode uma mulher do meu jeito, já velha desse jeito, ter filho? A gente se engana com as coisas de Deus, porque para Deus tudo é possível, irmãos. Sara achou que aquilo seria impossível, mas para Deus tudo é possível. E isso foi se cumprir 1 ano depois. Por quê? Porque Deus tinha prometido. E o que Deus promete para você, Ele cumpre. Nós temos exemplos aqui, desculpa, permita-me usar um exemplo aqui da irmã Ivani, né, irmã Ivani? Posso? Da senhora que já tem uma idade, a senhora já tem 40 anos? Desculpa perguntar, mas já tem 40 anos? 41, né? E tá jovem e não tinha, a senhora tinha relatado que já tinha feito aquela cirurgia, né? Então para a senhora era impossível ter filho, não era? Mas para Deus tudo é possível. Exatamente. É igual eu acabei de dizer, que tem pessoas que podem entrar com 35 e ir até lá na frente lá com esse detalhe. Porém, para Deus tudo é possível aquele que crê. Tudo. E se Ele entregou, isso ia acontecer na vida de Sara e de Abraão. Deus avisa a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Capítulo 18, versículo 20. Quando Deus manda, que diz mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Irmãos, todas as vezes quando Deus vai fazer algo nas nossas vidas, Deus nos avisa. Sempre, tudo que vai acontecer na sua vida, até hoje, pelo menos na minha vida, eu nunca vi nada que Deus não me mostrou antes de acontecer. Tudo na minha vida, antes de acontecer, Deus mostrou. Deus enviou os anjos para lá falar com Abraão, mostrar para ele e falar para ele que ia destruir Sodoma. E tudo que hoje acontece nas nossas vidas, vem alguém e nos avisa. Sempre tem anjos do Senhor para avisar. Sempre tem um anjo do Senhor para falar com você o que vai acontecer. Me permita pegar de novo outro exemplo, irmã Ivani. Irmã Ivani, esses dias para trás, fez uma prova com Deus e Deus mostrou para ela através de uma pessoa que veio aqui e ministrou a palavra. Então, quero dizer, toda vez que vai acontecer algo com você, independente se é bom ou se é ruim, Deus te avisa. Isso aí, irmãos, é fato verídico. Tudo que acontece na tua vida, se vai acontecer, Deus permite e te mostra antes de acontecer, para que você possa ter o livramento, para que você possa vigiar, orar e buscar. Irmãos, hoje, se você for ver, a maioria das pessoas que estão passando por algumas dificuldades, Deus avisou antes, mas muitas das vezes é porque não ouviu a voz do Senhor, e a voz do Senhor é sensível. Tá certo? Se você for ver, irmãos, essa palavra quando Deus avisou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, se você for ver, Ezequiel fez a mesma coisa. Ezequiel capítulo 16, do versículo 49 ao 50. Ezequiel capítulo 16. Quem pode ler para mim, por favor, quando eu procuro uma referência aqui? Terminou, irmão? Eu tinha deixado o negócio marcado aqui. Amém, glória a Deus. A Suelen que fazia esses bolsos aí para mim toda vez. O senhor leu até os 50, né, irmão? Geralmente pensamos no pecados de Sodoma como transgressões sexuais,
Mas Ezequiel denunciou a cidade pelo seu materialismo e negligências para com os necessitados. Embora abominações pudessem incluir pecados sexuais, Jesus fez uma comparação semelhante com Cafarnaum. Os pecados de Jerusalém haviam excedido os pecados das duas irmãs, Samaria e Judéia. Então, se você for olhar, irmãos, a questão do pecado daqui de Jerusalém, de Sodoma e Gomorra, já estava chegando diante de Deus e Deus não estava suportando mais aquela dificuldade, aquelas coisas. Se você for ver hoje, irmãos, eu uma certa vez, muitos anos atrás, eu fui fui ministrar sobre Sodoma. Eu cheguei a dizer que Deus hoje, como que ele poderia fazer com o mundo que nós vivemos? Porque se você for ver o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, está pior do que Sodoma e Gomorra, ó. Muito. Aí eu procuro para os irmãos, como que pode fazer? Sim, irmã. Tá difícil, né, irmãos? Então, irmãos, uma das coisas que Deus destruiu Sodoma foi isso, lá do sodomismo, né? Foi por causa dessas coisas aí. Mas fazer o quê, né? Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, o pecado estava tão grave, tão grande, que já não suportava mais. E quando Deus manda avisar, é interessante que quando Deus vai lá avisar Abraão, quando ele vai avisar, ele já fala, ó, vou destruir, e não adianta vir me pedir para não fazer nada não. Mas mesmo assim Abraão ainda tenta puxar um diálogo com Deus para ver se consegue. Lembra quando Deus foi avisar Davi, com o profeta Natã, quando falou para ele, ó, não apartarás de vós, da tua casa, a espada. Lembra de quando o Senhor foi lá avisar também José, ó, Sara está grávida, não te preocupe, mas ela está grávida do Senhor. A criança que ela está gerando dentro do ventre é o Filho de Deus. E assim, irmãos, concretizou todas as vezes que Deus mandou alguém avisar. Então, quando Deus foi falar com Abraão sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, ele chegou e falou para Abraão, ó, vou destruir e pronto. Abraão vira para Deus e começa a ter um diálogo com Deus, tipo assim, para interceder diante daquelas pessoas. Aqui entra uma questão nas nossas vidas também, irmãos, hoje, atual. Eu não sei se você tem filho desviado, se tem filha desviado, se tem marido desviado, se tem parente desviado. Eu quero te dizer o seguinte: continue a orar por eles, porque um dia o Espírito Santo vai até eles e tocar neles e falar assim, ei, tem alguém que está de joelho orando por você, nesse momento intercedendo por você, e você está fazendo isso aqui, vai procurar um lugar onde você vem me buscar. Irmãos, Abraão entrou em intercessão diante de Sodoma e Gomorra, para acabar, para tentar ajudar aquele povo. Quando Abraão vira para Deus e fala assim, Senhor, tu vai destruir o ímpio junto com o justo? O Senhor vai aniquilar todos, sendo que tem pessoas justas lá no meio? Deus vira para Abraão e fala para ele, não, se há justos, ai de mim de fazer isso, destruir os justos junto com os ímpios. Aí Abraão para e pensa, mas espera aí, se ele falou isso é eu dizendo, tá, irmãos? Se ele falou isso, é sinal que tem poucas pessoas lá que são ímpias. Mas Senhor, porventura, por 50 pessoas, 50 ímpios lá,
O Senhor destruiria? Deus vira para Abraão e fala para ele: não, Abraão, por amor aos 50, eu não destruirei. Agora vocês imaginam 50 pessoas dentro de uma cidade. Uma não, porque foram 5 cidades. Só uma que Deus ainda deixou ela de fora. As outras 4 foi tudo de embrulho. Mas vamos lá. Abraão vai e vira para Deus e fala assim: porventura, Senhor, por 45, o Senhor destruiria? Deus vira para ele e fala de novo: não, Abraão, por amor às 45, eu não destruiria. Irmão, já imaginou você olhar, tendo um diálogo com Deus e falando para ele por amor de 45 e Deus falar para você que não destruiria a cidade? Só para você ver como que a cidade já estava totalmente corrompida. Abraão vira de novo para o Senhor e fala para ele: Senhor, por amor a 30. Deus vira para ele e fala assim: não, Abraão, por amor às 30 eu não destruiria. Abraão vira para ele e fala de novo: Senhor, desculpa, mas vamos lá, vou tentar mais uma vez, por amor a 20. Não, Abraão, por amor a 20 não destruiria. Abraão vira para Deus e fala assim: Senhor, me permita mais uma vez, por amor a 10. Deus vira para ele e fala de novo: por amor às 10 eu não destruiria. Irmãos, eu fico imaginando Abraão nesse momento, quando ele falou assim: por amor às 10 eu não destruiria. Abraão vira para Deus, tipo assim: não tenho mais nem diálogo para falar para o Senhor, fica com Deus. E ele vira e sai, vai para sua casa. E nesse momento, cara, você vai lendo ali, você vai voando. Eu penso assim, que Deus abraçou Abraão e falou: vamos para casa. E aí o Deus vai vir e fala assim: ó, vai os 2 anjos lá conversar com eles, pode ir. E Abraão vira assim, fala, olha para Deus, tipo assim, com aquela carinha dele. Isso aí eu dizendo, tá, irmão? Tipo assim: Senhor, tem misericórdia. E Deus tipo olha para ele e fala assim: ó, não tenho como fazer mais nada. E sai. E aí Abraão vai, o Deus vai e fala: ó, vai lá na cidade e faz o que tem que fazer. Irmãos, as cidades que ficavam próximas de Sodoma e Gomorra, na antiguidade, conhecida como cidade das planícies ou do vale de Sidim, localizada-se na região do atual Mar Morto, dividida hoje entre a Jordânia, a margem leste, e a Israel, a margem oeste. Segundo os relatos bíblicos e teorias arqueológicas, as cidades vizinhas. Cidade vizinha. Engraçado que essa cidade aqui, irmãos, ela era no meio das 5. Ela era no meio das 5. Zoar ou Bela, a única das 5 cidades da planície que foi poupada da destruição, servida de refúgio para Ló. Acredita-se que ficava no sudeste do Mar Morto. Essa é que fica no meio. Levi, coloca para mim uma imagem que eu mandei para você aí, por favor. Não sei se vai dar para os irmãos ver, porque eu peguei ela de uma Bíblia, uma imagem de uma Bíblia. Eu te mandei no seu WhatsApp. Mandei no teu WhatsApp. Achou? Oxe. Sua internet está desligada? Você está online? Oxe. Amém. Admã, situada na mesma região, Zeboim. Chegou aí para ela aí. Aqui está o sinal. Monte Sodoma, Jabel, Udu, Israel. Uma montanha de sal na margem sudoeste, preservado o nome antigo.
sugerido que a cidade ficava na proximidade geográfica de Sodoma, possivelmente destruída por um evento cósmico. Você pode colocar aí na tela, Levi, se ela chegou para você? Ah, não, então de boa. É porque eu mandei ela para você cedo. Eu não sei porque que agora que chegou. Gomorra e Sodoma, Sodoma e depois Gomorra. Porque Deus não destruiu Zoar. A cidade que Deus não destruiu foi Zoar. Irmãos, Deus não destruiu ela porque Ló pediu para que Deus arrumasse um refúgio para ele. E ele foi e pediu para ali. A hora que o Levi colocar a minha imagem aí, ó. Aí não está dando para vocês ver, mas a primeira cidade lá é Sodoma. Nem eu não está dando para me ver daqui, vocês acreditam? Deixa eu ver aqui a minha aqui que é melhor. Só um minutinho, irmãos. Mas dá para vocês ver aí pelo coisa aí, ó. A primeira cidade era Sodoma. A primeira cidade era Sodoma. A segunda cidade era Gomorra. E a terceira era Zoar. Só que Zoar, olha lá, ó. Aí, Levi, obrigado. Aí, ó. Ali, ó. Pode subir, Levi. Pode subir. Não, sobe. Desce então, pronto. Sodoma e Gomorra. Sobe mais, Levi. Não, desce, quer dizer. Zoar é a cidade aonde foi refugiada. Irmãos, dizem que de Sodoma até Zoar era mais aproximadamente de 20 a 25 quilômetros, certo? A distância de Zoar e a Sodoma era de 20 a 25 quilômetros. Família de Ló levou aproximadamente uma noite inteira. Em outros, o Talmud babilônico sugere que a distância era de cerca de 5 milhas. Ou seja, entre o amanhecer e o nascer do sol. Eles percorreram esse pedaço todinho. Desce, Levi. De Sodoma, Gomorra, passou por lá. Desce, Levi. Olha lá, ó. Até chegar ali, ó. E aqui para baixo ainda tem mais duas cidades. Olha para vocês verem, tanto que é interessante. Deus destruiu aquelas cidades lá, todinha aí, ó, as outras duas. Destruiu essas 4 cidades, menos essa de cá. Por quê? Porque ela serviu de refúgio para Ló. Porque ele pediu para que Deus... Obrigado, Levi, Deus abençoe. Porque ele pediu para que Deus deixasse ele se refugiar ali, porque o medo dele era de quando ele começasse a sair, se começasse a derramar os fogos lá e o povo vinsse e atingisse ele. Deus não destruiu a cidade de Sodoma de Zoar, juntamente com Sodoma e Gomorra, principalmente por causa de um pedido de intercessão de Ló, sobrinho de Abraão. Gênesis, precisa colocar não, Levi. Gênesis, não, pode colocar, por favor. Gênesis 19, capítulo 20, versículo 21 e 22. Ló faltava fé. Abraão tinha de sobra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir. E é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de qual acaba de falar. Deus permite que ele vá, irmãos. E enquanto Ló não sai de lá, Deus não destruiu Sodoma. Enquanto ele estava lá, Deus permaneceu firme com ele. Em Gênesis capítulo 19, versículo 20, que nós acabamos de ler, pequenos seus argumentos denunciam uma falta de fé, uma inacessível avaliação espiritual de justiça, em um gosto pela urbanidade corrompida. Em resumo, Zoar foi poupada como um refúgio
de emergência para Ló, demonstrando que Deus estava disposto a mostrar misericórdia, salvando indivíduos justos, Ló e a sua família, do julgamento geral. É tão maravilhoso essa questão, irmãos, que se você for ver, igual eu disse, enquanto ele não saiu da cidade, Deus não enviou, não mandou o fogo, não mandou ali o enxofre, aquelas coisas todinha. E esse detalhe de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, até hoje não nasce nada lá naquela região, amor. Dizem que fala sal puro aquele negócio lá. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma. Logo, Ló encontrou-os e convidou para a sua casa. Irmãos, Ló encontra esses homens e fala para eles: vamos para minha casa, vamos lá para casa para vocês, a gente conversar melhor e tal. E nesse tempo, irmãos, foi o tempo que todos os homens estavam trocando. Eles queriam saber, tipo assim, eles não queriam mais mulher, queriam era homem, mulher com mulher, filho com filha, pai com pai, ou pai com homem, né? E essa bagunça toda. E quando Ló chega e pede para os anjos: vão para minha casa, correndo, para se esconder ali, para ninguém vir fazer nada com vocês, os homens percebem que ele estava passando. E nesse momento, quando ele passou, Ló foi e levou eles para dentro, e os homens começaram a bater na porta de Ló, falar para ele: ô, isso aí não é só para você não, nós também quer, bora, traz aqui para fora. Irmãos, esse é o jeito que eu estou falando, tá? Só para deixar bem claro para os irmãos, é o jeito que eu estou dizendo. Aí ele vai e olha e fala assim para ele assim: não, traz aqui para fora que nós também queremos conhecê-los, esses homens. E Ló, logicamente, sabendo que aquilo era o anjo do Senhor, como que ele vai fazer um trem desse? E aí Ló vai e pega e fala assim: ó, estamos aqui as minhas filhas, minhas 2 filhas que não conheceram homem, não sabem de nada de homem, estamos ela aqui para vocês. E eles: não, nós não queremos ela não, nós queremos os seus visitantes que estão aí dentro. E nesse momento, irmãos, deixa eu andar mais rápido aqui porque já está passando o tempo. Nesse momento, o anjo vai e fala assim para Ló: deixa abrir abre a porta, deixa eles entrar. E quando eles entram, os anjos ferem aqueles homens, deixam eles cegos, e fala para Ló: vai embora, pega a tua mulher e vai embora, pega a tua mulher, tuas filhas e vai embora, some, vai embora que nós vamos destruir aqui. E enquanto você estiver aqui, nós não podemos destruir porque você ainda está aqui dentro. Enquanto você não sair, nós não podemos destruir a cidade. Então pega a tua família e vai embora. E aí Ló começa a andar, irmãos, a sair. E é tão interessante que nessa cidade, hoje, essa cidade nunca mais foram erguida ou habitada. A grande quantidade de enxofre lá nunca mais deixou ser habitada. E é interessante que a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 29, capítulo 23, em Isaías, capítulo 1, versículo 9, em Romanos, capítulo 9, versículo 29, e em Judas, capítulo 7. Levi, coloca Judas para mim, por favor, capítulo 7. Rapidão, porque eu vou ter que acelerar aqui para chegar no... Judas, Judas só tem um capítulo, né? Aí é o versículo 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essa cidade nos serve de exemplo. Aí, se você for ver, a palavra do Senhor diz aqui, ó, refere-se à tradição social e para palavras como refere-se à imoralidade sexual em geral e às relações sexuais antinaturais em particular,
desde que provavelmente não se refere aos anjos. Preferível entender esses versículos como uma comparação entre dois casos: o apontar para o escândalo de transgressões e do orgulho na desobediência, prostituição como aquele que seguindo após outra carne, perversão sexual em vista e homossexualidade, descritas lá em Gênesis capítulo 19, versículo 4, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém, irmãos? Então, o trem estava feio lá, né? Estava feio. Como eu mesmo disse para os irmãos, a distância era aquela. E nós também devemos saber, irmão, que Deus é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Bom, nós pensamos a respeito do juízo que aconteceu com Gomorra, com Sodoma e Gomorra. É bom a gente pensar nesse juízo, porque muitas das vezes as pessoas estão fazendo algumas coisas que não agradam ao Senhor, e esse dia vai vir para a gente. Esse dia vai vir para a gente. Se a gente não tiver ligado, irmãos, o juízo de Deus um dia vai chegar para nós, como foi naqueles dias. Imagina, naqueles dias, o juízo de Deus como foi lá. E a palavra do Senhor tem um versículo, eu esqueci, mas está aqui, que fala que naquele dia, que hoje o juízo vai ser bem diferente do que de Sodoma e Gomorra. Vai ser pior. Então nós devemos ficar bem atentos sobre essa questão. Porque Deus amou, mas também é fogo consumidor. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 14 até o 29, mas eu só quero que, Levi, eu quero que você coloque só Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A graça soberana do Pai, manifestada na disciplina e na fonte, na qual o cristão encontra força para seguir em frente. A salvação é pela graça, mas ela requer uma resposta humana. A disciplina amorosa é uma evidência da graça do Pai. E seus filhos devem reter a graça aos cristãos. Deve perseguir a paz e a santidade e dever advertir uns aos outros, para que ninguém se exclua da graça de Deus, nem permita que alguma raiz de amargura brote no seu coração. A igreja não se encontra no Monte Sinai, com sua lei apavorante, que ordena e condena. Antes, a igreja avança para o Monte Sião, aonde deverá morar na presença de Deus e de Jesus e dos anjos e dos justos que foram aperfeiçoados pelo sangue expiado de Cristo. Irmãos, hoje o mundo que nós vivemos está tão difícil nessa questão. Quantos profetas de Deus, vou falar assim, profetas de Deus que sobem em cima do púlpito e começam a pregar a palavra do Senhor e falar assim: arrependa, porque está chegando o dia, né? Que está chegando a hora. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque vai vir o dia do juízo. Lembra de Noé? Quando Noé estava fazendo a arca? Noé fazendo a arca e falando para todo mundo: arrependa-se, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Vem para cá, entra aqui para dentro da arca. Vamos conosco aqui.
E muitas pessoas não davam crédito. Ninguém falava nada, ninguém aceitava nada e deixava. Naquele tempo, Noé anunciava o evangelho de Deus para os outros se arrepender, para entrar dentro da arca para sobreviver, porque ia vir o juízo. E muita gente não aceitou. Quer ver? Levi, coloca para mim, por favor, Lucas 17. Quem pode ler para mim? Lucas 17, do capítulo 28 ao 37. Quem pode ler? Enquanto isso eu bebo água. Amém? Irmãos, deixou bem claro sobre essa questão. No mesmo dia daquele tempo, foi no dia de Ló, quando Deus mandou para ele, vaza, que eu vou destruir. Ló chegou nos seus genros, que eram os pretendentes dos seus genros, que ainda não tinha casado com as suas filhas, mas eram os seus futuros genros. Chegou nele e falou para ele, vamos embora, porque Deus, os anjos estão lá em casa, lá já avisou que vai destruir tudo. Os anjos, os caras olhou para ele e falou assim, você está ficando doido? Como que vai destruir uma cidade dessa? Quantas pessoas tem aqui dentro? Como que vai destruir uma cidade dessa toda? Ló insistiu com eles, vamos embora, porque os anjos estão lá em casa, já avisou, vai destruir tudo, vamos embora. Eles vão e falam, não, rapaz, eu estou de boa aqui, a bagunça que está aqui, a festa. É que nem muitas pessoas estão achando, né, irmão? Que o inferno, lá vai ter bodas de coisa. Alguns falam assim, tem cerveja à vontade, tem não sei o que à vontade, tem isso, churrasco e tal. Vamos deixar no dia, né, irmãos? Mas, do mesmo jeito, foi assim. E Ló foi e falou para os seus genros, vamos embora que vai destruir, gente, vamos embora. Não vou não. Então vocês ficam, bora mulher, bora minha filha. Ripa na chulipa. Foi embora. O interessante, irmão, você sabe o que é isso aqui? Então vamos trazer para os dias de hoje. É a vida do cristão. O cristão passa 30 anos, 40 anos, 50 anos na casa do Senhor. Quando está chegando o tempo dele sumir, dele partir, vamos dizer assim, o abençoado por Cristo vai lá e fala, não, eu vou dar uma pisada ali fora ali. A hora que pisa lá fora, puf. A mesma coisa foi com a mulher de Ló. Ela já estava chegando no monte, desse jeito assim, pondo o pé. Ela, não aguenta, tem que olhar para trás, como é que está aquela bagunça lá, a hora que ela vira, puf. A estátua de sal. Deixou de ganhar uma bênção
porque olhou para trás. Quantos cristãos hoje que aceitou Jesus quando era criança, fez uma trajetória, fez uma vida, fez um legado, hora que chega bem aqui, ó, na ponta do precipício aqui, ali está o céu, aqui está o abismo do inferno. Aí ele olha e fala assim: nossa, mas eu perdi tanta coisa para trás, desde quando eu aceitei Jesus. Conheci só uma mulher, não tomei cerveja, os caras bebem, fica, eu não sei como é que eu vou dar quando beber que é trem. Fica caindo, outros não sei o que, outros não sei o que. Ah, espera aí, Jesus, eu vou ali, agora eu volto. Aí vira para trás, hora que vira. E aí, irmãos? Foi a mesma coisa que aconteceu com a mulher aqui, ó. Com o pé chegando no monte, no morro, para ver a destruição lá, a hora que vê aquela bagunça, aqueles povos gritando, o barulho quebrando, balas unindo para um lado, vamos dizer assim, que nem aquele cara lá gosta de falar, né? É barulho de tiro para toda banda, essas coisas, e aí vira para trás para olhar. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que a pessoa tem que parar de olhar para trás e olhar para frente, porque o teu alvo é Cristo, o teu rumo que você tem que olhar é Cristo, é lá na frente. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não olha para trás, porque o que está para trás não lhe pertence mais, o que lhe pertence é a frente, é o que você vai ver lá no futuro, e esse futuro é morar com Cristo, cear com Cristo, viver com Cristo, dizer, ora vem Senhor Jesus ao todo tempo, dizer, santo, 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 santo é o Senhor. É parar de querer olhar atrás e tentar buscar peixe dentro de vaso que já ficou lá no lago, lá dentro do lago. Você quer ir lá, voltar lá e buscar. Olha para o autor e consumador das suas vidas, porque Ele é que vai te dar a salvação. A desobediência, irmãos, é isso. Quando você passa a desobedecer a Deus, você vai sentir o fogo de Deus na sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Tem muita gente que acha que Deus é bonzinho. Deus é bom, irmãos, mas Ele é justo. Ele é justo. Ele não aceita coisas erradas na sua vida, porque Ele te fez para um objetivo. A sua vida todinha é um objetivo só. A sua vida todinha é essa. Não adianta, não querer olhar para um lado ou para o outro ou olhar para trás. A sua vida é só uma. A sua vida é adorar a Deus. Ele te fez foi para isso, para você adorá-lo. E através da sua adoração para Ele, Ele pode te dar as coisas que você precisa. Não adianta você querer correr para um lado, para outro, ou fazer que nem a esposa de Ló, olhar para trás. Já imaginou se você hoje de repente falar assim, eu vou pegar um exemplo do nosso pastor aqui, vamos dizer assim, o pastor Pedro, não é muito bom, mas vamos pegar o exemplo dele assim. Pastor Pedro hoje é uma pessoa que tem muitos anos de evangelho, que é pastor, que pastoreia, de repente do nada, ele virar e chutar o balde. Já imaginou? Eu vou mais longe, peraí, não vou deixar o pastor Pedro quieto, vou falar de um pastor que é amigo meu, que eu gosto muito. E um certo dia ele virou para mim e falou assim, irmão, a dificuldade na minha vida estava tão grande, que esses dias eu pensei em chutar o balde. O homem tem mais de 40 anos, acho que tem mais de 40 anos, de pastor. Ele falou isso para mim. Eu falei assim, por que, pastor? O que está acontecendo? Ele falou, irmão, as dificuldades batem, você não aguenta ver a sua esposa pedir alguma coisa, a sua esposa precisar de alguma coisa e você não ter dinheiro. Eu oro, peço a Deus. Deus sempre tem providenciado tudo nas nossas vidas. Mas tem hora que eu sou homem, sabe? Mesmo estando velho, eu sou homem. Então, irmãos, já imaginou um homem de 40 anos de sendo pastor, de repente querer olhar para trás? Não vou longe com isso não, irmãos. Nós mesmos.
Se você está na casa do Senhor, permaneça firme na casa de Deus, permaneça firme na presença do Senhor, permaneça firme na casa do Senhor, indo para a casa do Senhor, mesmo com dificuldades, mas vai para a casa do Senhor. Mesmo com tantas dificuldades, às vezes chegando, arrastando do serviço, com dores nas pernas, dores em alguma coisa, mas vem para a casa do Senhor. Não olha para trás não, irmãos, para as dificuldades, ou para aquilo que você já perdeu na sua vida. Quantas pessoas que já devem aqui, eu não sei, mas muitas pessoas que devem ter sido até boas de situação, mas perdeu algo, por negligência, ou por alguma coisa que aconteceu. E aí quer mergulhar lá atrás. E aí quando vai mergulhar lá atrás, a primeira coisa que ele quer pegar é um copo de cerveja, é uma garrafa de pinga, é um cigarro, é uma bagunça, é uma baderna. Não deixe que o juízo de Deus caia sobre a sua vida no último segundo da sua vida. Não deixe que venha acontecer isso. Conclusão. Salmo 136, versículo 1. Se colocar não, Levi. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que Deus possa estar abençoando vocês todos em Cristo Jesus, e que nós podemos saber de uma coisa, que você tem que saber que no momento certo Deus te visita para te entregar algo nas suas vidas, e que o Senhor, quando vai destruir algo que está perto de você, ou que vai te prejudicar, ou que vai te beneficiar, Ele não mede esforço para fazer isso. E terceiro, saiba de uma coisa: Deus é justo, Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Não brinque com as coisas de Deus. Amém? Pastora?